pessoal, chegamos no último assunto das nossas aulas, então, e nós vamos falar de duas doenças do sistema hematológico para poder fechar a matéria de clínica médica, tá? A nossa próxima aula, que é quinta-feira, já é a prova final e na semana que vem, a 16ª aula, é a recuperação para aqueles que necessitarem, tá? Lembrando que na última aula cai principalmente os assuntos que nós vimos agora por último, né? Então cai bastante coisa de diabetes. Vou pedir até para vocês relembrem da parte da farmacologia do diabetes que vocês viram lá em farmacologia, para que fique mais fresco, né? Para que vocês tenham a oportunidade de estar com a matéria mais fresca para poder fazer a prova, porque cai sim um casinho de diabetes, tá? E semana que vem, para aqueles que necessitarem, tem a prova de recuperação, que cai toda a matéria. Aí não tem como dizer para vocês o que cai e o que não cai, porque cai tudo o que nós vimos até agora. Lógico que não dá para cair tudo, porque são muitos temas, eu não tenho esse número de questões, mas pode ser escolhido qualquer tipo de doença para cair na prova, tá? Bom, do sistema hematológico, lembrando lá de anatomia e fisiologia, é importante que a gente lembre que nós temos três principais coisas relacionadas ao sistema hematológico, que são os elementos do sangue. Quais são esses elementos do sangue? Tá aqui para vocês, ó. Os glóbulos brancos, os vermelhos e o plasma. Tem que ter na mente de vocês o que é cada um e qual é a função, para que fique fácil de vocês estudarem, né, a hora que a gente der continuidade, então, à doença, tá? Então, os glóbulos brancos, eles são responsáveis pela defesa do corpo. Tudo isso que eu vou falar é de uma forma bastante reduzida, tá? O vermelho, ele é responsável pela parte de coagulação do nosso sangue. E o plasma, ele é responsável pela parte de volume do nosso sangue. Então, o plasma é que dá o débito cardíaco, se é que vocês lembram disso lá no sistema, lá em anatomia, né? Quando vocês estudaram o sistema cardiovascular, débito cardíaco é a quantidade de sangue que a gente tem para que seja possível fazer a pressão arterial para que a gente esteja vivo. Então, débito cardíaco é feito principalmente pelo plasma, né? Pelo componente plasma do nosso sangue. Então tá aqui, a gente tem 60% de plasma, de glóbulo branco é bem pouquinho, tá vendo? Ó, que é só essa faixinha aqui, eles consideram 10%, e o restante de glóbulo vermelho. Ainda assim, o plasma, como é feito para dar volume, significa que tem bastante quantidade em relação ao restante. A primeira doença que a gente vai ver é a anemia, e aí, estando com essa questão da divisão, né, dos componentes do sangue bem claro, bem fresquinho, é super fácil de entender. Então, a anemia é a condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal como resultado de uma carência de um ou mais nutrientes essenciais, ou qualquer que seja a deficiência, né? A causa da deficiência dessas hemoglobinas. Então, quando a gente vai mais a fundo a anatomia, a gente relembra que a hemoglobina, ela faz parte do conteúdo vermelho do nosso sangue. E ela é responsável não, né? Mas no caminho dela, ela carrega o oxigênio para todo o corpo. Então, uma molécula de hemoglobina, ela é capaz de carregar com ela até 5 moléculas de oxigênio. Então, ela é responsável por carregar o oxigênio para o nosso sangue. Se uma pessoa tem anemia, ela tem menos hemoglobina, ela tem menos parte vermelha de sangue. Se ela tem menos hemoglobina, ela certamente também vai ter uma deficiência de oxigenação, porque se ela tem menos hemoglobina, ela tem menos carrinho que leva oxigênio com ela. Então, por isso que é uma doença que a gente considera bastante importante na clínica médica, tá? Como que uma pessoa consegue ter anemia? Ou pela carência, como vocês viram ali, ou deficiência de nutriente, então alguns nutrientes fazem com que a pessoa tenha aí uma diminuição da hemoglobina, ou aqui, ó, perda excessiva de sangue. Então, de repente, a pessoa sofreu um acidente, teve um trauma e sangrou. Isso pode levá-la a ter
perda excessiva de sangue. Se ela perde sangue, consequentemente ela vai perder o HB, a hemoglobina, tá? Deficiência e anomalias na produção da hemácia. Então, para quem não lembra, puxa aí na memória. A hemácia, ela tem duração de vida no nosso organismo de 3 meses. A cada 3 meses ela é renovada. Então, se a pessoa tem deficiência nessa produção para reposição a cada 3 meses, ela vai ter um número insuficiente ou um número reduzido de hemácias, consequentemente das hemoglobinas, né, que na verdade quer dizer a mesma coisa, a gente só está falando de pequenas partes dentro da própria hemoglobina, que é diferente, mas pode dizer dos dois jeitos, não tem problema. E aí, se a pessoa não tiver, então, essa produção normal, se ela estiver anormal, ela não vai ter a quantidade adequada para suprir as necessidades de oxigênio dela. Então, pode ser também considerada uma pessoa com anemia. Ou se ela também tiver essa deficiência na destruição das hemácias que já não têm mais validade, né? Aquelas que já não servem mais para nada após os 3 meses de renovação. Então, tudo isso pode fazer com que a pessoa tenha anemia. E aí, ó, é bem comum a gente ouvir falar a anemia por deficiência de nutrientes. Aqui os tipos eu deixei para vocês, ó, a anemia ferropriva é a anemia mais comum. Então, se a pessoa tem anemia e ela é bastante emagrecida, a gente já associa a anemia ao ferroprivo, né, a carência de ferro no organismo, que é um tipo de anemia que a pessoa pode ter caso ela tenha deficiência ou carência de algum nutriente, como eu disse anteriormente. Então, a anemia ferropriva é a mais comum que tem, e aí eu deixei aqui que é a carência de ferro. Tem a anemia perniciosa, que é por falta de vitamina B12 ou alguma alteração neurológica que o paciente pode ter naquele momento, né, que consegue aí fazer a alteração da quantidade de hemoglobina dele do sangue. Também é um outro tipo de anemia. A anemia aplástica, que é a alteração na função da medula óssea, e aí está relacionada à produção das hemoglobinas, né, das hemácias. E a anemia falciforme, que também é comum as pessoas ouvirem falar, que é advinda de uma doença hereditária. Então, a falciforme, se tem alguém na família que tem, a pessoa já fica esperta porque pode ter, tá? Então, basicamente, os tipos de anemia são esses e os mais comuns: ferropriva e a falciforme, que são as que a gente mais ouve, mas também pode ter a perniciosa e a aplásica, certo? Eu sei que esses nomes podem ser difíceis para vocês gravarem no momento, mas o que é mais importante ter na mente antes de gravar esses nomes, que a anemia pode ter estas causas. Então, saber que não é só falta de ferro ou não é só genética. Existe falta de vitamina e a pessoa pode ter problemas neurológicos ou na medula espinhal e aí por essa razão ela ter a anemia, tá? Então, vocês sabendo que ela pode ter outras origens, fica mais fácil vocês lidarem com ela lá na frente. Quais são os sinais e sintomas, então, da anemia ferropriva, que é a que a gente vai falar porque é a mais comum? A pessoa fica cansada, ó, fadiga generalizada. E aí vocês conseguem entender por que dá fadiga? Se eu falei que o HB, que é a hemoglobina, ele carrega com ele oxigênio, e oxigênio faz com que a gente tenha a nossa célula funcionante. Se eu não tenho muito oxigênio circulante no meu corpo, eu não vou ter o bom funcionamento dele. Então a pessoa com certeza vai se sentir fadigada, ela sente aquele cansaço sempre. Então a pessoa com anemia, ela não tem animação para fazer as coisas, justamente por isso, tá? Ela tem anorexia, que é a falta de apetite. Então a pessoa, mesmo que seja importante que ela coma, ela não vai querer comer, ela tem aí a falta do apetite. Palidez da pele e mucosa. Se eu falei que a hemoglobina ela é responsável, aliás, ela é responsável, não, ela faz parte do componente vermelho do sangue, certamente é isso que dá cor, né, à pele. Então, se ela tem menos é ótimo, né? Menos hemoglobina no corpo e circulando por aí, significa que certamente ela vai ter menos cor.
Então, se ela tem menos cor, ela vai ficar com a pele pálida, as mucosas pálidas, as mucosas principalmente, que é onde aparecem mais a cor mesmo, né? Menor disposição para trabalho, isso tem a ver com a fadiga e dificuldade de aprendizagem nas crianças e apatia, justamente por isso, se falta oxigênio, porque está faltando hemoglobina, certamente as funções do corpo vão ficar deficientes, tá? Como que descobre? Bom, a partir dos sintomas, o médico pede um exame laboratorial, né, para ver, detectar a baixa de hemoglobina, então ele vê que o número de HB está baixo, e aí se for detectado que o problema, ou o tipo, né, na verdade, de anemia é a ferropriva, em 2 ou 3 meses, você fazendo aquele sulfato ferroso que muita criança toma, muito idoso toma, que é a reposição do ferro, dali 3 meses, quando aquelas hemoglobinas se renovarem, porque elas têm no nosso corpo validade de 3 meses, né? Elas se renovam a cada 3 meses. Dali 3 meses, se a pessoa fizer a reposição adequada de hemoglobina a partir, né, do sulfato ferroso, por exemplo, ela vai se curar da doença. Isso porque as hemoglobinas que estavam com problema foram embora e aí aquele estoque foi renovado. Cuidados de enfermagem, então, olha lá, a gente incentiva a ingestão de alimentos ricos em vitaminas e ferro. Então, aquela pessoa que tem anorexia, que é bem emagrecida, ela precisa saber que ela tem que comer de tempos em tempos. Por quê? Porque isso vai fazer com que ela reponha mais vitaminas, minerais e principalmente o ferro, né? Proporcionar um ambiente adequado a uma melhor aceitação da dieta, então, eu costumo ouvir, né, as pessoas falando assim, quem tem anemia tem que comer fígado. Eu não sei qual é o paladar de vocês, mas particularmente eu não acho o fígado algo apetitoso, ele não é um alimento apetitoso. Então não é simplesmente orientar a pessoa a fritar um bife de fígado, colocar lá e falar para quem tem a deficiência do ferro comer, porque aquilo não é chamativo, né? A pessoa não vai se interessar por comer aquele alimento. Então, orientar essa pessoa que faça algo para que proporcione, né, um ambiente de fácil aceitação. É diferente a gente falar assim, olha, coma é importante para a sua dieta e falar assim, é horrível mesmo, ninguém merece. Veja, se eu já entro com essa negatividade falando que é horrível mesmo, ninguém merece, certamente a pessoa não vai querer ingerir aquele alimento, né? A gente informa o paciente da importância da alimentação para a recuperação dele, porque é mesmo por meio da comida, principalmente não, única e exclusivamente se for a anemia ferropriva. Se está faltando ferro, tem que repor ferro. Repõe ferro ou vitaminas, né? A partir da alimentação, não tem como escapar. E envolver a família da pessoa na recuperação, para que todos, se todos tiverem um plano dietético em conjunto, isso facilita aí a vida e facilita o tratamento do paciente, tá? Eu vou deixar então esse vídeo com a anemia e vou fazer mais um para que não fique tão carregado e vocês possam ouvir aí separadamente para a nossa última doença. Até já, pessoal!